Olá, pessoal. Então, nós estamos acompanhando o caso de dois escravizados, Albino e Miguel, que no ano de 1866, aqui na Foz do Itajaí, Santa Catarina, eles processaram, então, o senhor dele, Pereira, Tomás Pereira, por violência, maus tratos e outras cositas más, como se diz. Então, nós estamos vendo, na verdade, que malgrado a escravidão ter sido uma violência institucionalizada, os escravizados sabiam dos seus deveres, mas sabiam também dos seus direitos. E, na medida do possível, eles recorriam quando a existência de tais violências. É verdade que nós sabemos também que os donos da justiça eram também os donos dos escravizados. A contradição da escravidão, a contradição do sistema. Mas nós queremos aqui enfatizar que os escravizados não eram meras coisas, meros objetos. Eles reagiam dentro e fora da lei. Fora da lei porque a lei era injusta com eles. Então, a necessidade de se aquilombar, né, de fugas e outras formas de resistências que conhecemos ao longo da história da escravidão no Brasil. Quero aproveitar também e falar de uma obra que pode ajudar a gente a compreender bastante a temática da justiça no Brasil, inclusive no período da escravidão. Estou me referindo à obra organizada por Silvia Lara, professora da Unicamp, e por Joseli Maria Nunes Mendonça, professora da Universidade Federal do Paraná. O título do livro é Direitos, Justiça no Brasil, né? Que abrange desde o período colonial até o período republicano. Voltando aqui à questão de Albino e Miguel, vamos ver o que eles disseram na audiência realizada no dia 4 de janeiro de 1866. É preciso dizer que Tomás Pereira, o acusado, não prestou nenhum depoimento, não participou de nenhuma audiência, né? Então vamos ouvir as duas vítimas. Albino disse que Tomás Pereira o maltratava do seguinte modo: obrigando-o a trabalhar nos domingos e dias santificados, privando-o do sustento, encarcerando-o em prisões, mesmo nos dias acima dito, não permitindo trabalhar para o seu sustento, vestuário, e que ele, Senhor, não lhe dá, além disso, além de não dar vestuário, castiga-o sem merecer, pelo que não é possível suportar ao Senhor. Esse foi o depoimento de Albino. O Miguel, né, disse o seguinte: Tomás Antônio Pereira disse que Tomás Antônio Pereira o maltratava do modo seguinte: obrigando-o a trabalhar nos domingos e dias santificados, privando-o do sustento, encarcerando-o em prisões, mesmo nos dias santos e feriados, não lhe permitindo trabalhar para o seu sustento e vestuário, e que ele, Senhor, não lhe dá. Além disso, castiga-o sem merecer, pelo que não é possível suportar tal Senhor. Então, vejam que os dois repetiram praticamente, né, a mesma narrativa, possivelmente orientado pelo curador, né?
Mas também vamos ouvir testemunhas. Algumas delas, inclusive, senhores de escravos e proprietários. Então, a primeira testemunha Antônio Francisco Borges, de 49 anos de idade, marceneiro, casado, morador na freguesia de Camboriú, mas ele era natural da Bahia, né? Então ele disse o seguinte, abre aspas, sabe que estes curatelados são maltratados, mesmo ele testemunha, observou durante os meses que ali esteve, privando-os de vestuário e de subsistência. Tanto que ele testemunha, compadecendo deles, tem lhes dado vestuário. Disse mais, tem uma escrava de nome Maria Luísa, do indiciado, a qual já não sai de casa por andar meia curva de tantos maus tratos. Finalmente, tem a dizer, o indiciado os prende na casinha e só tem uma única porta de saída que os pune pela razão já dita. Fecha aspas. Então, essa primeira testemunha, Antônio Francisco Borges, corrobora o que foi dito pelas vítimas. Uma segunda testemunha, negociante Manuel José Rebelo, morador na freguesia de Camboriú, com a idade de 39 anos, natural da província de Santa Catarina. Ele disse que os escravos eram obedientes e que Tomás os maltratava, acrescentando que sabia, por ouvir dizer, mas que, entretanto, pode afirmar ter conhecimento que os escravos sofrem em falta de alimento, vestuário, por não lhes dar o indiciado, a ponto de ele testemunha, compadecendo-se, dando-lhes roupa para vestir. Disse ainda que não podia afirmar que o indiciado os prendia nos domingos e dias santificados. Esse é um senhor negociante, né, natural de Camboriú, da família Rebelo, que fez esse depoimento. A terceira testemunha, também negociante em Camboriú, Joaquim José Rebelo, talvez parente do Manuel José Rebelo. Esse Joaquim José Rebelo, com 37 anos, casado, não é? Ele disse nada saber sobre a questão, apenas ouviu dizer pelos próprios escravos que eram maltratados no seu senhor. E também disse que sabe que o indiciado não dá vestuários aos escravizados e que ele, testemunha, por comiseração, tem dado ao escravo albino um par de calças, uma camisa, por não estar presente, estar fora, ele testemunha, tem dado ao menos alguma roupa. Fecha aspas. A quarta testemunha foi o lavrador Antônio Francisco de Souza Medeiros, de 48 anos de idade, morador da freguesia de Camboriú, né? Ele disse que, embora tenha afirmado que os escravos eram obedientes, desconhecia que eles eram enclausurados nos domingos e dias santificados. Até porque, por várias vezes, ele teria visto albino passeando aos domingos e dias santos. A quinta testemunha, o negociante português Antônio José da Costa, de 70 anos de idade, casado, e que já residia há algum tempo em Camboriú.
Diz ele, abre aspas, não consta ser os escravos Miguel e Albino desobedientes a seu senhor, o indiciado, no mesmo processo. Mas também ele acrescentou dado novo. Ele disse que tinha visto o escravo Albino embriagado algumas vezes, até lhe consta que tinha fugido. Mas, por outro lado, Antônio José da Costa afirmou que todas as demais testemunhas já haviam dito. Ou seja, os escravos andavam mal vestidos, os próprios escravos lhe disseram que o indiciado não lhes dá o sustento nem vestuário necessário. Finalmente, disse que não consta que Tomás Pereira os prendia aos domingos e dias santos, mas que os escravos do mesmo haviam pedido que o comprasse. Então veja, as testemunhas todas corroboram que Albino e Miguel eram maltratados. Tanto é que um deles pediu para ser vendido. Era uma das estratégias dos escravizados pedir para ser vendido quando sentia que o seu senhor excedia os maus tratos. Mas, para surpresa nossa, em determinado momento, o curador Manuel José Soares Viana abandonou o processo. Não se sabe por que motivos. Abandonou o processo foi arquivado, os escravizados continuaram sobre o jugo desse verdugo. Mas nós fomos buscar outras fontes para saber um pouco mais qual era o tratamento que esse Tomás Antônio Pereira dava aos seus escravizados. E averiguamos que ele não era um senhor de escravos daqueles preconizados pelo Antônio Vieira, entre outros. Ou seja, ele não cuidava das suas propriedades. Tanto é que nós identificamos várias mortes dos escravizados de Tomás Antônio Pereira. O próprio Albino morreu em 12 de fevereiro do ano seguinte, de 1867, na localidade de Estaleiro Grande, com 40 anos de idade. Depois, nós também identificamos a morte no mesmo ano de um outro escravizado, Marcos, que morreu no mesmo Estaleiro Grande. Em outubro do mesmo ano, identificamos a morte de Domingos, né? Sem a idade definida e sem a causa mortis. Identificamos a morte de Roque, filho da escrava Emiliana. Identificamos a morte de Isabel, também filha de Emiliana. Então, como se pode notar, esse senhor não cuidava minimamente das suas propriedades, atentando contra a vida dos mesmos, infligindo assim a moral católica. Então nós, através dessas pesquisas, estamos apontando que a escravidão em todo o Brasil teve a sua característica
que foi a violência, quer numa economia minifundiária, quer numa economia latifundiária, quer a escravidão doméstica, quer a escravidão rural. E uma das heranças malditas da escravidão no Brasil, essa relação com a violência que está incrustada na sociedade brasileira. Malgrado as leis, malgrado os instrumentos de coerção da violência, o que nós vemos é a permanência da violência na nossa sociedade de diferentes formas. Existe uma mentalidade da violência incrustada na nossa sociedade, cujas vítimas são, sobretudo, os não brancos, os pobres, despossuídos. Essa maneira de pensar violenta é uma das mazelas que nós precisamos varrer da sociedade. E essa violência que se manifesta de diferentes formas, às vezes individualizadas, muitas vezes de formas institucionais. Grande abraço, continue com a gente, divulguem as nossas pesquisas, inscrevam-se no nosso canal Africanidades Conectadas.